Ora boas, malta, bem-vindos aqui ao segundo episódio aqui desta série de olho nos playoffs do ano 2026 e agora vamos tocar para a equipa do Santo António Spurs, a segunda equipa com o melhor recorde, não só da Conferência Oeste, como também na classificação geral e também foi a segunda equipa que confirmou também a sua presença nos playoffs da NBA, propriamente playoffs direto, obviamente. Em que no primeiro vídeo, lá está, falei sobre o jogo Oklahoma City Thunder, que foi a primeira. Agora vou tocar no Santo António Spurs, depois no próximo vai ser os Detroit Pistons, depois vai ser os Boston Celtics, os New York Knicks, ou seja, estou a fazer por ordem das equipas que vão entrando diretamente aí nos playoffs e também fazendo aqui um breve resumo rápido sobre estes vídeos, lá está para quem não viu o primeiro. Isto é basicamente uma coisa que já tinha feito há 2 épocas atrás, 3 épocas, embora era em conjunto com um adepto de cada equipa, digamos assim, um ou até 2 adeptos de cada equipa, que fazia, que vou voltar este ano a fazer, mas desta vez vou fazer sozinho, por questões aí parentais, não dá para agendar aí as coisas até com os adeptos, é muito complicado, principalmente da minha parte, agendar horários mesmo fixos, pode haver sempre ali contratempos ou imprevistos, mas decidi fazer isto, um formato mais pequeno, antes era mesmo episódios, era basicamente 1 hora, ou até este dia 1 hora, em alguns casos, mas desta vez vim fazer, lá está, com a mesma temática e as mesmas molde das coisas, que é falar da equipa em si, como é que foi esta época regular 25-26, em que basicamente agora só falta uma semana e meia para acabar a época regular e depois com o desenrolar vai faltando lá está uma semana ou meia semana, quando tocar nas outras equipas, e eu espero tocar na dúzia de equipas que apuram-se diretamente aos playoffs, depois as equipas que vieram do play-in, aí vou ver se consigo fazer. Mas como eu estava a dizer, é falar da época regular desta equipa, falar alguns aspectos estatísticos, também apontamentos que eu tenho da equipa, como é que foi a equipa em si, como é que foi a época em si, e depois tocar, obviamente, na questão dos playoffs, não é? A previsão da questão dos playoffs, que equipa que meto, ou em que tier meto, digamos assim, ou que nível de candidatura, ou pretender. Nestes casos, as primeiras equipas é mesmo nível de candidatura, não é? Já que acabaram lá estar nos lugares de topo, digamos, da conferência, mas falar dessa questão e também do fator X. O fator X, que é o jogador que pode designar o teto e o chão da equipa, ao sentido de da equipa atingir o sucesso ou até atingir um insucesso. É o jogador mais importante que lá está. Não é, quer dizer, ok, o fator X podem dizer, mas isso é o jogador mais importante, a estrela, a principal estrela, isso é verdade, mas já há certos casos que não é bem só a estrela. Por exemplo, no vídeo passado do Oklahoma City Thunder, não meti como fator X o Shea. Porque, yeah, acho que o Shea vai continuar a ser o Shea nos playoffs, tal como vimos, por exemplo, na época passada. Agora, Santo António Spurs, uma equipa que, na época passada, teve um salto, e a época ainda não acabou, atenção, mas teve um salto de 34 vitórias, acabou a época com 34-48 e agora passou, por agora que eu estou a gravar, dia 1 de Abril, 57-18. É uma subida de, por agora, 23 vitórias, por agora, e isto não pode, acredito que vai subir mais, eu acho que vai ser uma equipa de 60 e qualquer coisa vitórias. É verdade que faltam 7 jogos, mas eu acredito que não vão ganhar só mais 3. Acho que vai ser, lá está, na casa dos, se calhar até arriscava assim um número assim 63, se calhar, até visto aqui com o calendário da equipa. Por acaso, no dia que eu estou a gravar, vão jogar com os Warriors, não sei, no dia que eu estou a gravar, depois lá está, isto por cima vai sair logo de manhã, no dia 2 de manhã cedo, basicamente quando passando umas pequenas horas depois deste jogo contra os Warriors. Depois Clippers, Denver Nuggets em Denver, aqui é o jogo mais complicado do que falta aqui dos Spurs. Depois é só jogar em casa contra a Philadelphia 76, que já está a malta toda reunida. Vamos ver Portland Trail Blazers, equipa ali de play-in, Dallas Mavericks é tanking, e depois na última, que provavelmente o Mitch Johnson vai meter a malta muito provavelmente a descansar.
e se tiver tudo, que eu acredito que vai, já está nessa altura, já tudo alinhado ali no pódio, ali nas posições do pódio, principalmente na questão do primeiro lugar, porque os Spurs já têm garantido o primeiro lugar, o primeiro, desculpa, já têm garantido o segundo lugar, podem ambicionar com o primeiro, mas tal como disse no vídeo de Oklahoma, eu acho que não, embora acredito que possam ganhar, lá está, nestes últimos sete jogos que faltam, possam ganhar 6, realmente, podem fazer isso, mas acho que não vai ser suficiente para os Oklahoma City Thunder. Atualmente os Oklahoma City Thunder estão com 60 vitórias e os Spurs 57, mas os Spurs têm menos o jogo com o Oklahoma, têm que ganhar esse jogo que está em atrás e depois ainda tem que curiosamente acho que é este, contra os Warriors, digamos assim, exato, porque depois os OKC Thunder só jogam basicamente no final da semana, na sexta-feira, mas tem que ganhar o jogo e depois tem que estar à espera que o jogo Oklahoma City Thunder tenha 2 corredelas e os Spurs têm que ganhar todos os santos jogos até ao fim. Isso acho um bocado complicado, mas mesmo assim, pá, que linda, que linda época dos Spurs. Pá, e eu não estava à espera desta época dos Spurs, que realmente foi uma época espetacular. O Embanyama, que é verdade que na época passada só jogou 46 jogos, agora está ali com 60 jogos, 60, 61, pronto, contado com aquele final da NBA Cup, e está ali no limite, lá está, no limite dos limites do. No limite dos limites, não, isso é mais Jokic, mas está ali com uma pouca folga de jogos que pode falhar até na questão de estar elegível, na questão de estar elegível para os prémios individuais, o prémio de defesa, o prémio MVP, que ele já falou. É verdade que eu estava aqui a confirmar, são 60 mais um, quase a final da NBA Cup, mas um jogo contra os Wizards são os 17 jogos, por isso são mesmo 60 jogos. E ele literalmente ele tem que jogar, nos 7 jogos que faltam, tem que jogar 5, senão fica de fora da questão dos prémios individuais. Eu acredito que vai acabar por. Na por cima, jogando lá está este jogo de hoje, que à partida já está listado para jogar. Basicamente, faltam só jogar 4 e 6, e eu acho que isso é. Acho que isso é fazível, vamos dizer assim. Ele consegue fazer isso. Mas estes Spurs que tiveram esta esta volta assim de uma equipa que, como eu digo, teve tantas derrotas, era das piores defesas da liga, sim, mesmo com o Embanyama, embora o Embanyama só jogou 46 jogos na época passada, era a quinta pior defesa da liga, mas lá está, se podem ver as estatísticas avançadas, a equipa sem Embanyama era claramente a pior defesa da liga, claramente a pior, e no ataque era a décima nona, ou seja, a 11ª pior. Já nesta época dos Spurs, já não é bem assim. É totalmente o contrário. A segunda melhor defesa da liga, só fica atrás do Oklahoma City Thunder. Não, desculpa, é a terceira melhor defesa da liga, que só fica atrás do Oklahoma City Thunder. E salvo erro, a segunda, acho que ainda é os Detroit Pistons, mas não tenho a total certeza, pelo menos já era, exato, continua a ser os Detroit Pistons. Depois no ataque, é o quarto melhor ataque da liga. Exato. O quarto melhor ataque, muito por causa até desta fase que eles estão a ter. Estão com 9 vitórias seguidas. Estão numa fase espetacular. É verdade que vão ver as vitórias. Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, Santo Antonio Spurs, Sacramento Kings, equipas tanking. Depois as outras equipas são equipas de play-in, Miami, Charlotte, Spurs, Suns. Pois, é um bocado isso. Mas mesmo assim, os Spurs, antes dessa run, também dessa run de 9 vitórias, perdeu contra os Denver Nuggets, perdeu em casa contra os Denver Nuggets. Depois, antes, um bocado lá está, puxando assim um bocado mais a fita atrás, tinha uma sequência de 5 vitórias seguidas. Pronto, uma delas foi contra os Rockets e depois contra os Pistons e contra os Celtics, por exemplo. Ou seja, equipas já. Os Rockets já não são tão candidatos, mas mesmo assim é uma equipa a ter em conta, na mesma, embora, como eu digo, os Rockets, pronto, até a minha previsão dos Rockets para os playoffs é provavelmente até mesmo apanhando um matchup que mais provável que estou a presumir vai ser os Lakers. Eu acho que, não sei, aquilo nos Rockets está muito tramado. Mesmo que passe a primeira ronda contra os Lakers, depois não vão longe. Aliás, curiosamente, se apanhar contra os Lakers, depois enfrentam aqui os Spurs.
Mas vamos ver, atenção, porque ali os Lakers já estão ali com uma boa folga ali, já está na malta de quarto, quinto, sexto, e basicamente essa malta está tudo ali muito, muito juntinho ainda. Ficar nos Spurs, e por causa dessa melhoria, que lá está. Embanyama, claro que é um fator, lá está, tendo jogado mais e estando mais disponível, é um fator, mas não é só. Acho que a evolução da equipa, lá está, principalmente Stephen Castle, que acho que evoluiu, não foi só no lado ofensivo, que isso também, atenção, evoluiu, mas o lado defensivo dele, acho que realmente tem -se destacar. E, aliás, tem-se muito falado para a questão da All Defensive Teams, para uma second team, porque para a primeira, lá está, já tem o seu compatriota, não, colega de equipa, o Embanyama, depois tem outros jogadores, Chet, Gobert, Derrick White, isso eu acho muito complicado, mas para a second team acho que é possível, embora na minha eu já fiz assim um bocado uma espécie de rabisco, vamos dizer assim, de coisa, já a pensar um bocado nisso, embora não está oficial, mas ainda não meti, mas ainda não pensei muito a fundo e a ver mesmo as estatísticas e isso, mas está ali na conversa, atenção, pode até acabar de, e nestes, até nos próximos jogos, a coisa se calhar encaminhar para ele, vamos ver. Mas o Stephen Castle tem tido uma época espetacular. Ele que foi já rookie no ano passado, ganhou o Prum de rookie no ano passado e não teve sophomore slump. Realmente não teve. Subiu de nível, digamos assim, e como eu digo, acho que foi mais na vertente defensiva que evoluiu mais, a meu ver, e que também está-me a surpreender. Embora na época passada nós já vimos ali algumas coisas interessantes da parte dele, porque também tinha ali um belo atleticismo e às vezes fazia cada ali abafos assim um bocado meio malucos, mas esta época esteve melhor. É verdade que teve um aumento de minutos, a época passada era rookie, não começou ali bem ali com muitos minutos, a partir o campo com o Chris Paul, depois veio o De'Aaron Fox e houve ali jogos que ele vinha do banco e depois, ok, às vezes jogava ali com o Fox, mas não, com tanto, lá está, não havia assim tanto destaque e tanto coisa para ele, e agora este ano realmente tomou muito bem as rédeas da equipa e, por exemplo, está a ter uma época quase 17 pontos e 7 assistências. E a eficácia, por acaso, o lançamento, ele está a melhorar, que era uma das coisas que na época passada nós víamos. Epá, este lançamento está assim coisa, mas mesmo assim sem grande alarme, era rookie, e agora esta época continua, está a melhorar, embora, pronto, não é um lançador de 32% de triplo, não é, mas pronto, na época passada era 28%, era bem pior. Mas acho que esta evolução de lançamento é bom e acho que vai ser uma evolução gradual dele. Claro que ainda é um jogador que comete muitos assim, está, turnovers, mas mesmo assim acho que ele já está melhor, sinceramente, a nível de playmaking e tomada de decisão, está a evoluir bastante, a meu ver. E para mim é um destaque destes Spurs e uma das principais razões destes Spurs estar aqui. Não é só a questão do Embanyama ter jogado mais jogos e também teve mais uma época realmente pá, líder em blocos, um jogador que também já não anda assim a lançar a maluca de triplo, que na época passada era absurdo, lançava 9 vezes de triplo, que era assim, pronto, ok, força. Também a equipa dos Spurs não estava muito virada para ser competitiva assim. E esta época o Embanyama já está não lançando tantos triplos, até a sua eficácia melhorou, passou de 47,5% para 50,5%, porque lá está, não lançou tantas vezes de triplo, lançou menos e mesmo assim manteve a sua, a sua percentagem, a sua eficácia. De resto, não tem assim muita coisa para apontar, porque o Embanyama continua a ser um Embanyama, aquele alien, digamos assim, aquele jogador que realmente, se calhar, pode ter melhorado mais na questão do clutch, de assumir mais um bocado as jogadas do clutch, e isso, coisa que na época passada já não acontecia tanto, e aliás, é por isso que falávamos bem da vinda do Fox para a equipa, porque a equipa na época passada não tinha assim um jogador para fechar os jogos, e agora, embora que o Fox ainda contribui nisso, mas o Embanyama, já vimos o Embanyama mais a fazer essas coisas, coisa que na época passada não acontecia, ou seja, isso faz parte obviamente da evolução do próprio jogador. Tocando no Fox, também é uma das razões da equipa ter este aumento aqui no lado ofensivo, para ter passado agora para o quarto melhor ataque da liga. Na época passada podem dizer, mas na época passada ele jogou sim, mas só jogou 17 jogos, e ainda por cima regressou de uma equipa do Sacramento, veio do Sacramento Kings para uma equipa com os Spurs que é diferente a forma de jogar, porque ele estava ali a jogar o tal two-man game ali com o Sabonis, fazer muitos handoffs e isso, e combinações entre os dois.
E era, lá está, era diferente, não é? Era diferente jogar. O Embanyama não é um Sabonis, embora pode fazer aqueles jogos de end of mas não é a mesma coisa e teve que se adaptar, ainda por cima jogando com outros bases, tipo o Castle, na altura o Chris Paul, agora é o Dylan Harper, teve que se habituar a jogar noutro tipo de formato e é verdade que na primeira época não é assim um belo exemplo, são 17 jogos que depois estava-se a integrar na equipa. Já nesta época, realmente teve uma fase muito boa quando não havia, lá está, o Embanyama e também o Stephen Castle estava fora e estava ele basicamente com o Luke Cornet a fazer os bloqueios para ele ter o tal espaço para operar, seja para lançar, seja para passar, que depois ele tinha basicamente três, era basicamente desculpem, o 11 não isto é o futebol, é basquete, mas basicamente o 5 era, nessa altura era o Fox, o Cornet e depois tinha para aí três lançadores, era basicamente três lançadores. Era o Harrison Barnes, era o Champagne, era o Devin Vassell, ou o Kellen Johnson a vir do banco. Era esse tipo de jogadores e o Fox estava na sua praia com isso, basicamente. O Fox estava na sua praia e realmente foi uma fase também importante porque realmente o Fox deu ali belos contributos e ajudou a equipa nesse sentido para não cair tanto e perder assim bastante jogos, porque não tinha Maniama nem o Stephen Castle e estava ali o Fox e como eu digo a contribuir na questão do ataque e obviamente do clutch, digamos assim. Depois o Callum Johnson que era um jogador que eu estava a temer que podia ser, lá estando naqueles casos de que já ele nas épocas anteriores era um jogador que estava a cair um bocado de rendimento e que muita gente olhava para ele tipo, ok, é um contrato que vai ser trocado, mas esta época deu a volta, digamos assim, começou não, está a fazer uma bela época, até, aliás, é um dos candidatos a Six Man e voltou a ter uma época realmente interessante na questão do lançamento, aliás, tirando a época de rookie, que é verdade que não jogou grande coisa, só os 17 jogos, coisa, mas esta época está a lançar 53% de campo, 38% de triplo, só não supera está esta porcentagem em 21, 22, mas tem tido assim uma boa época, claro, já teve épocas melhores, 22, 23, que era basicamente ele a estrela da equipa, que marcava 22 pontos e 3 assistências, mas mesmo assim está a ser aquele jogador lá está, típico six man, vem do banco, contribuir assim a nível de pontuação e tal, não compromete tanto no lado defensivo, embora pronto, não é um defensor, mas já. Depois, Dylan Harper, gostei da época dele, do Dylan Harper, a meu ver. Gostei muito da época dele, de rookie, desta época realmente interessante, a meu ver, daqui do Dylan Harper, que é verdade que não teve assim tão protagonismo e tão destaque, porque pronto, está ali um bocado tapado. Fox, Castle, é verdade que houve momentos, jogos que ele estava a jogar com aqueles três e tinha que operar muitas vezes em off-ball e ele sem a bola fica complicado para ele operar. Realmente o que impacta mais o jogo é quando tem a bola na mão. Mas gostei desta época e é um rookie bastante interessante, com um potencial bastante, mesmo bastante interessante. E aquele segundo lugar do draft, sim, se for na questão de potencial, acho que está lá. Segundo, até pode dizer o Conte Knipple, coisa, mas entre ele e o Knipple, digamos assim, segundo, terceiro, pá, é claramente dos jogadores. Aliás, eu meti no episódio podcast, eu meti ele nas first teams, digamos assim. Apesar de basicamente jogou a época toda, só por 2 jogos é que jogou titular, o resto foi tudo do banco. Depois o Julian Champagny, típico 3D player, que conquistou o lugar ao Harrison Barnes. Houve essa troca, digamos assim. O Harrison Barnes, ok, dava experiência a isso, mas notava-se que a questão da idade estava a afetar e já não estava assim a acompanhar, digamos assim, o pace da equipa, digamos assim. Depois Cornet a fazer uma bela época pós-suplente, tal como acontecia nos Celtics, digamos assim, a fazer. Mas aqui acho que evidenciou mais e a justificar esta aposta dos Spurs, que deram um belo contrato a ele, não foi full mid-level, mas foi ali na casa dos 9, 10 milhões de dólares anuais e ele estava a responder. Como o Devin Vassell está a ter uma fase de época muito, muito interessante nesta altura, ele está realmente nesta fase final da época, está num nível bastante interessante, a ser melhor a jogar ao futebol, coisa que eu apontava como uma das fragilidades deles no seu jogo, que realmente era lá está um típico jogador que para impactar que tinha a bola na mão, agora está a mostrar que não, que sabe fazer outras coisas ao futebol e que defensivamente também está ativo e realmente, coisa que na época passada nem tanto. Na época passada o David Vassell não era assim, a meu ver, não é assim tão ativo, digamos assim, no lado defensivo, mas já. E por isso, finalizando,
aqui a análise, realmente uma época de evolução de muitos jogadores, até o próprio Devin Vassell, Keldon Johnson, que lá está, teve um baixo rendimento e agora subiu outra vez. Jovens, Dylan Harper logo a impactar na primeira época, Stephen Castle não ter o sophomore slump, toda a gente a contribuir. O próprio Mitch Johnson, que para mim é um dos candidatos do ano, acho que o João Mazzulla não é tipo unânime, acho que o Mitch Johnson merece estar na constatação, porque aliás, estando aqui na luta para o primeiro lugar, e que vai ser se calhar até a última semana, assim, eu acho que quando chegamos à última semana ainda vai, os Spurs matematicamente ainda vai estar ali possível para passar o jogo com a Citanda, porque aliás eles têm o tie break. Por isso, pá, eu acho que o Mitch Johnson está a fazer um belo trabalho. Aquela transição com o Greg Popovich, é verdade que já o ano passado, a época passada, ele não esteve na equipa durante 77 jogos, basicamente a época toda, e foi tipo o ano zero, literalmente foi o ano zero, embora já era treinador adjunto do Popovich há algum tempo, mas na época passada, quando assumiu, teve de ser um ano zero, e uma coisa ser assistant, outra coisa ser um head coach e ser, claro que não vai substituir Popovich, a importância, Popovich, felizmente, ainda anda por lá, no staff do front office, basicamente é front office, basicamente não é o dono, mas o próprio dono diz que ele basicamente confia antes do que o Popovich faz. Mas o Mitch Johnson teve o ano zero e agora teve este primeiro ano, e realmente este primeiro ano muito interessante, que eu acho que, sinceramente, pelo menos está nos finalistas para o prémio treinador. Pelo menos, porque senão acho que seria muito, muito injusto, a meu ver, não estar dentro do pódio lá está dos treinadores. Por fim, fator X, é verdade, fator X. Eu já estou a alongar demasiado, porque estou aqui a falar muito daqui da equipa, mas fator X da equipa. Claro que o Embanyama é a estreia dos playoffs, claro que isso é um fator X muito, muito importante, a meu ver. E não é só a estreia dele, se vamos pegar isso, também a estreia do Castle, a estreia do Harper, ainda por cima como rookie, a estreia do Vassell, a estreia do. Acho que o Galen Johnson. O Callum Johnson também não, exato. Acho que o Callum Johnson não fez quando entrou a equipa, não foi, pois os Spurs já não vão há uns belos anos. Esta década não foram, esta década foi antes da bolha, antes até da questão da época da pandemia, lá está, antes da 9-20. Mas é basicamente a primeira ano de toda a gente, tirando o Anderson Barnes, se calhar é o mais experiente, porque por cima lá está, temos naqueles da Golden Era dos Warriors. O Fox teve só aquela ida pelo Sacramento Kings, aquela primeira ronda, que foi aos 7 jogos, por isso não é um jogador que tenha assim muita experiência. Claro que teve a experiência de estar em playoffs, em jogos, ainda por cima um jogo 7, mas não é. Lá está, não é o Harrison Barnes, lá está, que teve naqueles Warriors, disputou finais e não sei o que mais, e andou com Curry e Clay Thompson e não sei o que. É diferente, digamos assim. Mas os Spurs realmente tem aqui, obviamente, a questão do Emmanuel. E depois eu tenho aqui o X-Factor do De'Aaron Fox, que realmente acho que vai haver momentos que as coisas vão apertar. Vai ser mais difícil. Uma coisa é época regular, outra coisa são playoffs, que as equipas vão estudar as equipas vão estudar a forma lá está, castigar o Embanyama. E aliás, já estamos a ver isso. Os Spurs teve ali jogos, por exemplo, principalmente ali contra os Pistons, foram ali muito chatos e muito agressivos ali para o Embanyama. E eu acho que isso também vai acontecer nos playoffs, deles fazerem isso. É verdade que na primeira ronda vão apanhar equipas do play-in, provavelmente Phoenix Suns ou Clippers, isso, não vão ser assim tão duros, mas depois disso, provavelmente, olha, se apanhar uns Timberwolves, se apanhar uns Denver Nuggets, aí não sei, ainda por cima os Timberwolves com o Randall, com o Naz Reid, com o Gobert, acho que aí vão castigar mais o Embanyama. E aí, provavelmente, vai ter que ser o Fox a ter que desbloquear um bocado isso, porque lá está o Castle, ainda é novo, ainda é sophomore, e se o Fox ainda tem aquela pequena assim, experiência de playoffs, terá que ser ele se calhar assumir mais a questão do ataque, a meu ver, e ter que ser ele a desbloquear muitas coisas no ataque, porque o Embanyama, há uma coisa que reparei nesta época, se o Embanyama não tiver tanto papel finalizador e ter que ser mais o criador ou ter que lançar triplos e não sei o quê, e estar mais fora da zona de finalizar as suas próprias jogadas, a equipa de Spurs treme mais ofensivamente. Treme. É a minha conclusão. Ou não é tão eficaz porque perde ali uma arma do Embanyama. E o Embanyama, à beira de sexto, tem uma eficácia muito, muito interessante, porque realmente aqueles braços, aquela altura, obviamente, e aquele jogo de pés, e pá, é indiscutível.
é indiscutível. O Embanyama estando mais fora daquele cesto, a sua eficácia vai descendo, embora lança os triplos, é verdade, mas é 35% e não é um lançador muito respeitável. Ele não é um Porzingis ou um Miles Turner, vamos dizer assim, um Embanyama. É isso que eu quero dizer. E atenção, só espero que eu não chegue a... Espero, ele pode chegar à vontade, mas se chegar a esse nível, tipo Porzingis ou Karl Anthony Towns, digamos assim, aí fica mais absurdo como coisa, mas de como abrandar, mas realmente acho que vai haver essas situações e depois vai ser normal, o NBA, o Emmanuel pode acusar ali um bocado essas pressões desta primeira experiência de playoffs. É verdade que a malta pode dizer, mas ele já jogou playoffs na França, lá, ou até lá está, nos Jogos Olímpicos, pela seleção e não sei o que, assim, mas, não querendo respeitar, lá está, a Liga Francesa e Jogos Olímpicos, que é tudo ok, mas playoffs da NBA são outro, é um bocado outro nível, digamos assim. É outro nível diferente. Vamos, porque é a melhor liga do mundo, vamos ser sinceros, e tem os melhores jogadores do mundo, e realmente depois tem a questão de serem série de 7 jogos, ou seja, não basta ganhar 2 jogos, tens de ganhar 4 jogos numa série de 7, e há ajustes, há isso, depois há a qualidade, lá está do outro lado da equipa adversária do treinador, ajustar e da própria defesa também, ir ajustando também, e por isso é diferente, mas pronto. Sobre a expectativa das Spurs, como eu disse, play-in, equipas de play-in, seja Warriors, seja Blazers, seja Clippers, seja Phoenix Suns, Spurs passam. Spurs passam. Não há coisa. Na segunda ronda, depende. Depende se, vamos imaginar, os Denver Nuggets caem em sexto e depois ganham os Lakers. Pá, Spurs, Lakers, não sei. Aí acho que dou favoritismo, por exemplo, aos Nuggets. Se for uns Timberwolves, também acho que dou favoritismo. Quer dizer, contra os Timberwolves é sempre uma equipa em cálculo, mas eu não vou cair na armadilha dos Timberwolves de coisa e depois chego ao fim e vou às finais da conferência. Por isso que tenho receio. Eu literalmente os Spurs vejo contra os rivais de Houston, se calhar sim, são favoritos. E mesmo contra os Lakers, eu acho que eles conseguem castigar aquela defesa dos Lakers, que é fraquinha, vamos dizer assim. E quem vai parar o Embanyama? Não vai ser do Andre Ayton, coitados. E depois a defesa destes Spurs, acho que consegue aguentar aquele trio. Lá está Austin Reeves, LeBron e Luka Doncic, consegue conter ali um bocado e depois, claro, conseguem explorar do outro lado. Lá está Fox, com ataque rápidos do Fox, Castle, Harper, jogadores que sabem ter bola na mão. Mesmo o Vassell, também, eu falei muito do off-ball, mas também o Vassell pode operar com a bola na mão e fazer coisas engraçadas, e marcar pontos e fazer assistências. E depois lá está, tem opções de lançamento que dá o spacing, o Harrison Barnes, Champagne. Ou seja, eu aí vejo os Spurs superiores aos Lakers, aos Rockets também, aos Nuggets, coisa, já não. Acho que nem Nuggets passa. Os Timberwolves é um bocado 50-50. Já sobre o suposto em confronto, se conseguem apurar contra o Oklahoma City Thunder, que é verdade que a nível de encaixe, acho que os Spurs têm vantagem, tal como vimos em jogos de época regular, tem uma certa vantagem ali contra o Oklahoma, e até se calhar no aspecto mental também pode ter uma certa vantagem no Oklahoma City Thunder, mas eu acho que lá está, é uma série de 7 jogos. Uma coisa de, na fase regular, ganharam 3-1, verdade, ganharam 3-1, mas isso foi numa fase regular, em que os jogos não são tipo seguidos uns aos outros, não é? São um bocado espaçados, embora aqueles três vitórias do Oklahoma não foi assim tão espaçados, digamos assim, no tempo. Mas outra coisa lá está, playoffs, em que há estudo e depois há análises, há ajustes, e isso eu acho que o Mitch Johnson pode cometer alguns erros de rookie, porque é a sua primeira vez, lá está, como treinador principal nos playoffs, e a própria inexperiência dos Spurs. Eu acho que aqui lá de experiência dos Oklahoma vai ganhar vantagem, e eu acho que o Oklahoma também passa. Também. Apesar do matchup, se calhar, e tal como repito nos jogos, os Spurs têm ali mesmo armas, lá está, como eu falei há pouco, têm armas defensivas para conter o ataque dos Lakers, também têm estas armas também para conter o ataque dos Oklahoma City Thunder, e no lado do ataque também com aqueles ataques rápidos, fast breaks e o próprio Embanyama, que pronto, o Chetoglu, não sei porque ainda, parece que borra as calças quando vê o Ventor Embanyama, ainda dizem que aquilo é uma rivalidade, mas eu quando vejo o confronto dos dois, parece que o Chetoglu está borra as calças, eu não acho aquilo rivalidade, sinceramente. Podem dizer Spurs, criar entre rivalidade de Spurs ou Oklahoma, tudo bem, mas
Cá no chat que quando vê o Embanyama fica a coisa, pá, não. Por amor de Deus, não, isso aí não. E claro que o Embanyama é melhor que o chat, mas pronto. Só houve aquela fase de rookie season, naquela primeira metade que, ok, já, chat coisa, mas depois disso, esquece, é o Embanyama. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado do vídeo, que mais uma vez alonguei, mas pronto, quis aqui destacar aqui muito e depois perde-se no tempo. Espero que tenham gostado, se gostaste deixa o like, subscreve aqui no canal do YouTube e ativa o sininho se lá está a receber mais avisos sobre novos vídeos sobre isto, que lá está vai ser um por dia. Ontem foi do jogo Oklahoma Thunder, hoje é do Spurs, amanhã vai ser dos Detroit Pistons. Espero que tenham gostado, malta, e regresso então para amanhã para falar aí da equipa dos Pistons, aí da equipa da cidade de Detroit. Fiquem bem.